Informação urgente direto da Central de Jornalismo do SBT. Vamos ver. Vamos seguir então lá para o Vaticano, onde segue a nossa enviada especial, a Simone Queiroz. Fumaça preta saindo da chaminé. Simone, é com você. Sim, 11 horas e 51 minutos aqui no Vaticano. Sai a segunda fumaça negra, a fumaça preta nesse conclave. Nós tivemos seguramente uma votação mais cedo, um primeiro escrutínio, onde não tinha saído nenhuma fumaça e só sairia se fosse branca. E agora no segundo escrutínio, a segunda votação, fumaça preta, o que significa que ainda não houve consenso para a escolha do novo Papa. Saiu um pouco de surpresa, viu, Lívia, aqui na praça, porque a expectativa era de que essa fumaça saísse em torno de meio-dia e meia, mais ou menos. E, no entanto, antes do meio-dia, horário daqui, já tivemos essa, então, segunda resposta de que os 133 cardeais ainda não conseguiram chegar a 2/3 dos votos para um deles. Então, por enquanto, não temos Papa na sucessão de Francisco. A praça está cheia, não tanto quanto ontem à noite, porque ontem, como demorou, né, foi juntando bastante gente, muitos turistas, muitos fiéis, mas agora sim, já tem bastante gente, não está chovendo, que também tem ajudado, choveu só de manhã. Então, repetindo, fumaça preta no terceiro escrutínio do conclave, segundo dia. Por enquanto, não temos Papa, mas ainda estamos dentro da previsão que se falou desde o início com relação ao tempo que levaria esse conclave. O conclave, por exemplo, que escolheu Bento XVI, levou 2 dias, mas ele era um nome muito forte. Já acreditava-se que ele seria mesmo escolhido. O conclave que escolheu Francisco, 3 dias. Não aparecia entre os favoritos, mas acabou sendo eleito. Então, confirmando para vocês, fumaça preta que saiu ali da chaminé da Capela Sistina. Nós aqui no SBT vamos continuar acompanhando ao vivo sempre que sair uma fumaça indicando a escolha dos cardeais. Nós entraremos ao vivo para manter todos vocês aí no Brasil bem informados. Lívia. Você está mobilizada aí, Simone? Você falou que a fumaça pegou todo mundo de surpresa aí, pegou aqui também, viu? Talvez por causa do atraso de ontem, de cerca de 2 horas. A gente não estava acreditando que por volta de 7 horas da manhã, aqui pelo horário de Brasília, nós veríamos a fumaça saindo preta, branca, saindo da chaminé da Capela Sistina. Agora me conta uma coisa, tem essa previsão que você destacou, e os especialistas realmente estão acreditando nisso, de que em 2, 3 dias, com base nos últimos conclaves, a gente possa ter esse resultado sobre quem será o sucessor do Papa Francisco. E aí eu tenho visto também algumas análises apontando que, apesar disso, 80% desses cardeais que estão reunidos para essa votação foram nomeados pelo Papa Francisco, ou seja, não tem experiência anterior com conclaves, ou seja, talvez, pode ser que dessa vez essa eleição demore um pouquinho mais. Não sei se você tem visto isso ou ouvido falar sobre isso por aí também, Simone. Olha, o fato de 80% do colégio cardenalício ter sido escolhido pelo Francisco, na verdade, isso pode ser uma explicação por que demorou tanto ontem, porque a inexperiência de se mover ali no conclave, né? E tem mais gente votando nesse conclave, são 133, antes eram 120, isso exige um pouco mais de tempo para votar. Agora, por outro lado, como eles foram escolhidos por Francisco, embora eles não se conheçam, de certa forma eles estão alinhados com o pensamento de Francisco. E isso pode ajudar também a chegar a um nome de consenso mais rapidamente. Na verdade, Lívia, é muito difícil prever. Vejam que no início nós falávamos em 5 nomes dos favoritos e os brasileiros não apareciam necessariamente. E agora já se fala muito também na possibilidade de um Papa brasileiro, que seria o arcebispo de Manaus,
o Steiner. Agora há pouco, vejam que aqui do lado, eu vou te mostrar, aqui do lado está um repórter da televisão da Áustria. E ele estava me perguntando justamente quantos eram os cardeais brasileiros aqui representados, quantos católicos são no Brasil, quantos católicos representam dentro da população brasileira. Vejam que o mundo começou a prestar atenção também nos brasileiros. O Steiner, que é o arcebispo de Manaus e que é chamado de o cardeal da Amazônia, ele foi nomeado faz mais ou menos uns 2 anos pelo Papa Francisco, com esse simbolismo de chamar a atenção para a questão ambiental. Então é tudo muito difícil de se prever. A gente sabe que tem muita tradição, mas as coisas mudam, né? Tem muitos deles que são jovens, com 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, então isso também pode acelerar o processo. Ou seja, é muito difícil saber exatamente. Porém, o que a gente ouviu muito nos últimos dias é que um conclave que não demorasse muito reforçaria a ideia de uma igreja unida. Porque se demorar demais, poderia se especular aqui do lado de fora que existem ideias muito diferentes sendo defendidas lá dentro e que está sendo impossível chegar a um consenso. Mas, se for mais rápido, aí a ideia é de que mesmo com pensamentos diferentes, os pensamentos podem ser conciliáveis, né? Boa lembrança, Simone. Vi que você tirou o colete, olhei aqui no computador, não sei se confere, 18 graus. Tá gostoso por aí, vejo que tem sol também. O dia bonito, ontem estava com o tempo um pouco mais fechado, né? Você falou que chegou a chover pra gente aqui. Queria que você reforçasse, então, a programação de hoje para essas próximas 2 votações que vão acontecer no período da tarde, no horário de Brasília. Mais ou menos que horas a gente pode esperar que saia mais fumaça da chaminé, para a gente ficar atento aqui para não sermos pegos de surpresa de novo, Simone? Olha, com relação primeiro à meteorologia, o tempo está bem instável aqui. Ontem teve momento de muito sol, teve momento de chuva bem mais intensa, depois fez frio, depois fez um calor intenso. Agora, por exemplo, está fazendo bastante calor, apesar de estar isso 18, 19 graus, a gente está sentindo muito calor e está muito sol, o sol está bem forte. Eu, inclusive, trouxe um guarda-chuva, mas eu estava usando ele até agora há pouco como um guarda-sol, porque realmente está muito forte aqui. Mas só que mais cedo também choveu, então está bem instável, está bem difícil escolher a roupa que a gente vai usar. Com relação à programação para a tarde, eles agora se recolhem, eles voltam para Santa Marta, para Casa Santa Marta, para poder almoçar, e à tarde eles fazem mais 2 votações. Por volta de 2h30 da tarde, aqui no horário do Vaticano, pode ser que tenhamos o resultado do primeiro escrutínio. Se não tiver consenso, aí não sai fumaça. Porém, nesse caso, temos uma 4ª votação no dia. Aí é em torno de 4h30, 5 horas da tarde, também aqui no Vaticano. Vamos ter que ficar com os olhos voltados lá para a chaminé da Capela Sistina. Não tem jeito. Todo mundo está curioso para saber quem vai ser o novo Papa. Agora você está mais por dentro do que eu, mesmo porque você está aí, Simone, sobre esses ritos após essa quinta-feira também. Eu cheguei a olhar que se em 3 dias, nesse processo normal de 2 votações pela manhã, 2 votações pela tarde, ainda não tivermos um Papa eleito, um sucessor do Papa Francisco, uma pausa é feita de 24 horas para orações. Enfim, é um rito muito diferenciado, com pausas previstas caso esses blocos de votações não cheguem a um consenso. Mas a expectativa, não sei se você tem conversado com muita gente por aí, eu sei que o seu olhar fica muito voltado para a chaminé, mas você contou essa história do jornalista estrangeiro aí que trocou uma ideia com você. Pelo menos, segundo as expectativas dessas pessoas com quem você conversou, aguarda-se um resultado ainda para essa semana. Você disse que prefere não arriscar um palpite. Daqui eu arrisco, tá? Eu acho, Simone, que o resultado sai amanhã. O que você tem ouvido por aí? O que você acha?
Não, todos os cardeais com quem nós conversamos nos últimos dias, eles acham que vai ficar na média dos 2 últimos conclaves. É como eu disse antes, Bento XVI levou 2 dias, Francisco 3 dias. Não deve passar disso. Quer dizer, ninguém imagina que esse conclave vá passar de sábado. Então, é bem provável, é bem possível que até amanhã nós já tenhamos esse resultado sobre quem é o novo Papa. Mas é difícil de cravar, né? Porque eles mesmos dizem que não são eles que elegem, que eles invocam o Espírito Santo para que eles sejam envolvidos de forma a fazer a melhor escolha. Então, quem somos nós, né? Simples mortais, para cravar uma data. Mas é isso, como você disse, você tem toda a razão. Há expectativa de que leve 2, 3 dias. Então, no máximo, estourando até sábado, nós já devemos ter o próximo Papa, os católicos. Você falou mais cedo para a gente também sobre todo o esquema de bloqueio tecnológico para evitar que os cardeais que estão em isolamento, a gente lembra que o juramento foi feito ontem, mostramos ao vivo aqui o momento em que os cardeais pousavam a mão direita sobre a Bíblia, pronunciavam em voz alta esse juramento de sigilo absoluto, ou seja, há um compromisso de fé, você falou mais cedo, e até protocolar de que nenhum tipo de informação de dentro saia e que nenhuma informação de fora entre, para que haja uma decisão, uma eleição livre, isenta de qualquer tipo de interferência do lado de fora. Mas que ainda assim existe essa preocupação, apesar de tudo isso, que algum tipo de informação saia. E aí há um bloqueio tecnológico, né, Simone, para que isso não aconteça. Reforça rapidinho para a gente, porque eu acho isso um fato bem curioso. Porque vamos lembrar que apesar dessas tradições milenares, a igreja também, a humanidade se adequa à modernidade tecnológica. E, inclusive, os padres, os cardeais, os arcebispos, todos eles usam celular. Veja, por curiosidade, essa semana eu entrevistei o cardeal de Argel, o Jean-Paul Vesco, e foi uma entrevista que me agradou muito fazer, fiquei muito feliz, e eu postei uma foto com ele. E aí eu pensei assim, será que o cardeal tem Instagram para que eu possa marcá-lo? E ó, batata, ele tinha Instagram e eu consegui marcá-lo. Então, sabendo disso, é claro que a igreja sabe que não é só ele, que vários outros também estão muito ligados às redes sociais. Aliás, as redes sociais são uma marca, inclusive, do papado de Francisco. Então é por isso que teve essa preocupação de colocar bloqueadores de sinais de celular para evitar que haja um vazamento de dentro para cá, ou que alguém daqui tem que se comunicar com alguém lá dentro, Lívia.